Certamente você já ouviu falar em fibromialgia. É uma doença crônica, ou seja, sem cura, conhecida por amplificar a dor e ser de difícil diagnóstico. E por isso hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Alexandre Heller, ele que é acupunturiatra. É isso, doutor Alexandre? Isso, médico acupunturiatra. Pois é, ele vai conversar com a gente sobre essa doença que é complicada de se explicar, mas tenta, doutor, resumir pra gente o que seria exatamente a fibromialgia. A fibromialgia é uma dor crônica, é uma das dores crônicas que podem acometer o indivíduo por toda a sua vida. É uma condição ainda não muito esclarecida, a medicina não sabe como a fibromialgia age no indivíduo, mas o que nós sabemos é que esse indivíduo perde a capacidade de modular a dor que sente. Eu e você temos essa capacidade, ele não tem. Mas o mais interessante é que vai mudar também o seu humor e a sua personalidade, levando a você a um comportamento que antes você não tinha. Ou seja, o fibromialgico, ele pode sofrer de depressão. Isso, ele evolui com transtornos de comportamento, que podem levar a depressão, ansiedade, irritabilidade ou mau humor crônico, como a distimia. E isso pode fazer com que ele perca relacionamentos, oportunidades de trabalho, uma série de coisas. Acredito. Eu já ouvi falar também que dá problema no intestino, dá problema no sono. Verdade. As alterações no sono são frequentes, as alterações intestinais também, porque são funções do corpo que estão ligadas com essa parte neurovegetativa, ou seja, funções que você não controla, mas que tem controle central, neurológico. Eu sei que é uma doença de difícil diagnóstico, mas qual a característica X que realmente assim, acusa o diagnóstico para a fibromialgia? O Colégio Americano de Reumatologia propõe desde o século XX alguns critérios. A duração dessa dor tem que estar acima de 3 meses, né? Ela tem que ser uma dor que acometa os dois lados do corpo e acima e abaixo da cintura. Ou seja, no corpo todo. No corpo todo. E você tem que ter especificamente 12 pontos, pelo menos, dos 18 que são mapeados no corpo, que devem ser pressionados e pesquisados. Ainda assim, por ser um critério clínico, é um pouco aquém do que a gente desejaria na hora de dar uma certeza de um diagnóstico tão complicado. Doutor Alexandre, o que se sabe hoje da fibromialgia? A frequência atinge mais homens ou mulheres? Ela é hereditária? Ela de longe atinge mais mulheres do que homens. Na parte, vamos dizer, de cada 10 casos, 8 a 9 serão mulheres. Ainda não se sabe o porquê disso. Existem muitas teorias sobre o assunto, principalmente sobre alterações genéticas que o indivíduo teria, mas comprovadamente, hoje a gente percebe que os neurônios desses indivíduos que estão ligados com a capacidade de modular a dor têm sua função comprometida, a sua estrutura também pode variar e o número de células dessa função pode estar aumentada, levando o indivíduo a perceber uma dor muito maior do que a que realmente ele tem. Doutor Alexandre, agora fala pra gente um pouquinho sobre as medicações usadas para sanar um pouco, a dor da fibromialgia. São os medicamentos de ação no sistema nervoso central. Então, assim, alguns anticonvulsivantes, antidepressivos e ansiolíticos estão corretamente indicados no tratamento da fibromialgia. E a gente encontra alguma resistência nos pacientes em tomar esse tipo de remédio, porque eles não creem que isso esteja indicado para eles, porque vem na bula dizendo que é um anticonvulsivante. Eu não tenho convulsão, mas usem. Porque a dor, muitas vezes, a gente descreve nas nossas aulas como a convulsão do nervo. Exercício físico melhora, pode fazer? Quem está na crise deve fazer ou não deve fazer? O exercício físico está corretamente indicado em todos os casos, em qualquer momento da vida do fibromialgico. A gente, quando pratica mais do que 15 minutos de atividade física, a gente libera substâncias que nós chamamos de endorfinas. Morfinas endógenas, analgésicos poderosos que nós produzimos e liberamos no nosso líquido cefalorraquidiano, que banha o nosso cérebro. Então a gente tem uma sensação de alívio muito grande. E agora vamos falar em fé e esperança, doutor Alexandre. A cura ainda não existe, mas o tratamento... E há quantas andam os estudos, da cura da fibromialgia? Olha, existe sim muita esperança nesse campo, Receber um diagnóstico de fibromialgia
não é um certificado de que você vai passar uma vida sentindo dor. De invalidez Hoje, também. De jeito nenhum. Existe uma série de intervenções psicoterápicas, comportamentais, medicamentosas, avançadas, que hoje trazem muito conforto a esses pacientes. A acupuntura entra nesse sistema com uma técnica neuromodulatória excelente, eficaz, sem nenhuma contraindicação, para qualquer idade, para qualquer indivíduo. Há uma grande possibilidade desse indivíduo conseguir viver uma vida feliz, produtiva, de maneira muito positiva. A fibromialgia de jeito nenhum é um ponto final, ela é apenas uma estação no caminho. Doutor Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. A gente sabe que seu tempo é precioso, mas foi extremamente esclarecedor aqui o nosso bate-papo sobre fibromialgia. Obrigada. Claro, eu que agradeço, foi um prazer.